Ninguém imagina o que acontecia naquela casa. Ela já não aguentava mais. Entre o fogo da Pela cozinha nossa e o pátria e peso pelo do sucesso silêncio. do nosso engenho. Saúde! Viva o coronel! Saúde! Naquela casa grande, o silêncio não era paz. Era aviso. Era o ano de 1765, no calor pesado de Pernambuco, onde os engenhos de açúcar dominavam. A paisagem e a vida seguiam, ritmo lento da cana cortada sob o sol forte. A casa grande se erguia no alto da propriedade como símbolo de poder, impondo respeito a todos que viviam ao redor. Ali, tudo parecia controlado. As paredes brancas, os móveis bem cuidados. O cheiro de café forte vindo da cozinha logo cedo. Mas por trás dessa aparência de ordem, havia algo que ninguém dizia em voz alta. A Sinhá comandava aquela casa com firmeza. Seu olhar bastava para silenciar qualquer ambiente. Uma ordem sua não precisava ser repetida. E quem vivia ali aprendia rápido que errar não era uma opção. Mas nem tudo era tão controlado quanto parecia. Nos corredores, entre a cozinha e os quartos, circulavam mulheres que conheciam cada canto daquela casa. Empregadas que acordavam antes do sol e dormiam quando já não. Restava mais força no corpo. Elas sabiam o peso de cada passo, de cada olhar, de cada mudança no tom de voz da Sinhá, e sabiam também o que era engolir silêncio todos os dias. Entre elas, uma jovem chamada Joana observava tudo com atenção diferente. Ela não falava mais do que o necessário. Não buscava atenção, mas enxergava detalhes que muitos ignoravam. Um olhar mais duro, uma ordem mais impaciente, um clima que mudava sem explicação. Naquela manhã, algo estava diferente. O café foi servido como sempre. As ordens foram dadas como sempre. Os passos ecoaram pelos corredores como sempre. Mas o ar parecia mais pesado, como se a própria casa estivesse esperando algo acontecer. Na cozinha, o silêncio entre as mulheres não era normal. Era outro tipo de silêncio. Aquele que não vem de trabalho, mas de pensamento. Olhares rápidos se cruzavam e desviavam. Uma colher caiu no chão. Ninguém riu. Ninguém comentou. Só olhares. Joana percebeu primeiro. Não era algo dito. Era algo sentido. Naquele instante, o silêncio parecia diferente. A casa grande já não parecia a mesma. E algo dentro dela começava a mudar sem nome. E na sala principal, a Sinhá tomava seu café sem imaginar nada. Mas o ambiente já não respondia da mesma forma. Pequenas pausas começaram a surgir entre os gestos, como se a casa respirasse diferente. Joana olhou para a cozinha mais uma vez e entendeu que algo já tinha começado. Mas ninguém dizia nada, porque naquele lugar, o que não era dito, ainda assim acontecia. E naquela casa grande, o silêncio deixou de ser apenas silêncio. Virou aviso. E ninguém percebeu quando começou. Mas todos sentiram quando já era tarde demais. A casa grande seguia em pé firme, mas por dentro, algo já tinha se movido. E naquele dia de 1765, nada parecia fora do lugar. E isso era exatamente o que tornava tudo estranho. O silêncio voltou a dominar. Mas agora, ele tinha outro significado. E assim começou a mudança. Na casa grande, em silêncio, que ninguém mais sabia interpretar. Mas o que viria depois mudaria tudo para sempre. Os dias na casa grande seguiam como sempre. O som dos passos apressados no chão de madeira. O tilintar dos talheres. As ordens dadas em voz alta, sem resposta. Tudo parecia igual, mas não estava. Na cozinha,
onde o calor do fogo nunca se apagava. A cozinheira já não era mais a mesma. Seus movimentos continuavam precisos, quase perfeitos. Mas havia algo diferente em seu olhar. Mais distante, mais silencioso. Como se cada gesto escondesse um pensamento que ninguém poderia ouvir. Ela conhecia todos os gostos do coronel. Sabia exatamente o ponto da carne, o tempero que ele preferia, o prato que sempre pedia quando queria impressionar visitas. E naquela noite, ele queria impressionar. A mesa foi preparada com exagero. Pratos ricos, Pela nossa pátria e aromas pelo fortes, sucesso do nosso vinho engenho. servido em Saúde! abundância. Viva o coronel! Os Saúde! convidados riam alto, ignorando completamente o que se passava além das paredes da sala. Na cozinha, ela preparava o prato Ele principal. vem hoje à noite. Temos que estar prontas. calma. Silêncio. Com precisão, Pegue isso. como sempre fez. Mas, dessa vez, havia algo a mais. Sobre a mesa, entre os ingredientes comuns, repousava um pequeno detalhe que ninguém jamais notaria. Algo simples, quase invisível, mas suficiente. Ela parou por um instante. Olhou para a panela. O vapor subia lentamente, como se carregasse consigo anos de silêncio acumulado. Anos de obediência, de olhares abaixados, de palavras engolidas. E então, sem pressa, ela continuou, misturou, ajustou o tempero, serviu, como sempre fez. Do outro lado, o coronel já estava impaciente. Batia os dedos na mesa, exigindo atenção, exigindo rapidez. Como se o mundo inteiro girasse ao seu redor. Quando o prato chegou, o aroma tomou conta do salão. Os convidados elogiaram antes mesmo de provar. E ele sorriu. Levou a primeira colher à boca com satisfação. Depois outra. E mais uma. Sem imaginar que naquela noite, o sabor que tanto apreciava carregava algo que não estava ali por acaso. Na cozinha, ela ouviu os elogios. Cada palavra, cada risada, cada aprovação. E permaneceu em silêncio. Mas dentro dela, algo finalmente havia sido quebrado. O silêncio já dominava a casa grande quando o jantar parecia ter chegado ao fim. As conversas diminuíram, as taças já não eram mais erguidas com tanta força. E o riso alto do coronel começava a perder o brilho de antes. Mas havia algo diferente no ar naquela noite. Ninguém percebia, nem mesmo ele. O coronel ainda permanecia na cabeceira da mesa, recostado na cadeira de madeira nobre, com o rosto avermelhado, pelo vinho e pela confiança exagerada, de quem sempre acreditou estar no controle de tudo. Ele falou mais uma vez, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Era como se as palavras saíssem mais pesadas, mais lentas. Como se algo começasse a Paxalou para dentro de si mesmo. Do lado da mesa, a cozinheira mantinha os olhos baixos. Suas mãos estavam calmas. Calmas demais. Ela recolhia os pratos com a mesma precisão de sempre. Como se nada estivesse acontecendo. Como se aquela noite fosse apenas mais uma entre tantas outras dentro da casa grande. Mas por dentro, tudo estava em silêncio. Um silêncio que gritava. Os minutos passaram devagar. O coronel levou a mão ao peito por um instante, respirou fundo e tentou disfarçar o desconforto com uma risada fraca. Mas ninguém notou de verdade, ou talvez ninguém quisesse notar. A festa continuou por mais alguns minutos, até que o cansaço tomou conta dos convidados. Um a um, eles começaram a se levantar. A casa grande foi esvaziando aos poucos, até que restaram apenas sombras, velas quase apagando, e segredos que ninguém ousava nomear. Na cozinha,
A mulher finalmente parou. Ela ficou imóvel por alguns segundos, olhando para o fogo quase apagado do fogão. E então, pela primeira vez naquela noite, levantou o olhar. Não havia sorriso, nem lágrimas. Só um vazio profundo, misturado com uma decisão antiga demais para ser mudada. Lá fora, o vento bateu nas janelas da casa grande como se anunciasse algo que ninguém queria ouvir. E naquela mesma noite, a história mudou para sempre.